Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você, revendedor mineiro. E o papo de hoje é do queridinho da vez, ele tá na boca do povo do mercado de combustíveis. Acho que desde 1975 ele nunca esteve tanta em evidência. Estamos falando, é claro, do etanol. Falou que é matriz de transição energética, combustível limpo, o etanol está na crista da onda. E trouxemos o homem forte do etanol aqui de Minas Gerais para falar com a gente. Mário Campos, presidente da Ciamig. E aí, Mário, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Importante a gente vir aqui falar um pouco sobre esse combustível aí brasileiro, né? O nosso etanol. Olha só, trouxemos também um revendedor que está ali ao lado de Paulínia, que é um dos maiores polos produtores de etanol, e vai nos ajudar a entender melhor essas métricas que a gente tem da Exalc. O etanol é uma commodity, então os preços são abertos da produção. Tem jeito do revendedor ter uma previsibilidade melhor do custo. Tudo bem, seu Anselmo Rigotti, falando diretamente de Pouso Alegre. E aí, Anselmo, tudo bem? Bom dia a todos. Agradecer o Mário aqui pela presença na nossa entidade. E um bom dia a todos os revendedores mineiros, especialmente. Vamos aí para poder contribuir. Isso aí, ó. E o assunto é tão importante que hoje o número 1 aqui do Minas Petro tá com a gente. E aí, Rafa? E aí, beleza? Bom dia a todos. Bom dia ao Mário. É um prazer receber talvez uma autoridade aqui, não só em Minas, mas nacionalmente, falar sobre o etanol, falar sobre esse combustível que a gente sempre entende como uma alternativa ótima. E a gente não se furta ao debate, né? De novo, a gente não se furtou a falar sobre elétrico, a gente não se furtou a falar sobre nada. Então agora está a vez da gente falar sobre o queridinho de fato, e é o que a gente espera que seja, num longo prazo, o etanol. Maravilha. Mário, já te chamar aqui para o bate-papo, acho importante você falar de uma visão mais global. A safra passada e o lançamento da safra nova, que já foi semana passada, né? Queria que você falasse da produtividade aí, os efeitos da safra passada, primeiramente. Olha, é importante a gente falar sobre a safra de Minas, mas também o contexto do Brasil. Hoje o Brasil produz cana-de-açúcar, nós somos os maiores produtores de cana-de-açúcar. Com a cana a gente produz o açúcar, produz o etanol, produz bioeletricidade, que é energia elétrica, e vamos produzir, já estamos produzindo no Brasil, e vamos produzir aqui em Minas Gerais o biometano, que é também um gás, né, que pode ser uma oportunidade para o Brasil de utilizar aí no presente e no futuro. O fato é que a gente tem hoje no Brasil não só o sistema da cana-de-açúcar, nós temos também o sistema do milho. Por que é importante? Vamos falar aqui de etanol, né, com combustível etanol, e hoje nesse ambiente do sistema de cana e do sistema de milho, a cana fornece 80% do etanol que o Brasil hoje produz e consome, e o milho já está fornecendo 20% desse etanol. Nós não temos aqui ainda em Minas uma planta de etanol de milho, mas a cana-de-açúcar é muito forte. E a safra 23-24, que terminou, nosso ano safra terminou em março, 31 de março, a gente sempre trabalha de abril a março, ela foi a maior da história. A safra de cana-de-açúcar foi a maior da história, não só em Minas Gerais, como no Brasil. Minas moeu quase 80 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. É uma produção realmente espetacular. No ano anterior tínhamos moído 68 milhões de toneladas. Como moemos mais, fizemos mais produto. Fizemos mais açúcar, fizemos mais etanol, fizemos mais energia elétrica, entregando aí para a sociedade. E o milho também cresceu em termos forte ano passado, foram quase 7 bilhões, 6,5, né, 6,6 bilhões de litros a partir do milho. Então todo esse sistema, né, fez com que a gente tivesse uma maior oferta de etanol no mercado, nesse que a gente chama de ano safra 23-24, e nós estamos agora iniciando uma nova safra, né, desde 1º de abril, unidades iniciando seu processamento da cana-de-açúcar, né? O milho tem outra característica, ele não para, ao mesmo tempo você também não estoca muito etanol nessas plantas de etanol de milho. Na cana você tem uma maior capacidade de estocagem de etanol. Então nós estamos entrando agora numa nova safra, com uma expectativa também similar ao ano passado. Nós tivemos um aumento de área de cana-de-açúcar em Minas, e a gente também está vendo isso em outras regiões do Brasil. E isso fez com que a gente conseguisse, aumentando essa área, tendo uma perspectiva maior de produção. Ocorre que a produtividade
agrícola da cana no ano 23, 24 foi a maior da história, né? Nós temos quase 500 anos aí de operação no Brasil, foi a maior da história. Legal. Uma condição climática perfeita para o desenvolvimento da cana. Então a gente vai esperar, está esperando para esse ano uma menor queda, né? Uma queda uma queda da produtividade média e um aumento da área. E vai fazer com que a gente tenha, né, a possibilidade de ter uma produção de cana-de-açúcar muito igual ao do ano passado. Então a nossa estimativa para esse ano é repetir essa moagem de 80 milhões de toneladas de cana aqui em Minas Gerais. Para a região Centro-Sul e para o Brasil, provavelmente uma queda sobre o ano passado, como comentei, uma safra da história, mas também um número representativo e significativo aí que vai possibilitar o Brasil continuar ofertando esse produto. Legal, ousado, né? E por ser uma commodity, como eu disse aqui na abertura, o etanol tem os preços abertos lá na Exalc, e quem sabe ler esses preços assim com genialidade é o seu Anselmo Rigotti, que está aqui conosco. Pedir a Débora, inclusive, vai colocar os indicadores do Exalc na tela pra gente, Anselmo. Queria que você falasse, já vi você analisando as métricas lá semanais e o diário de São Paulo. Queria que você falasse dessas diferenças, o que o revendedor tem que ficar ligado nessas métricas do Exalc, que dá uma previsibilidade boa pro custo, né? Isso. Guilherme, eu acho que primeiramente ele dividiu os revendedores em bandeira branca e bandeirado no caso do etanol, porque realmente a política de preço para esse revendedor, né, do fornecedor dele para ele, é bem diferenciada. O bandeira branca ele fica muito sujeito ao mercado diário de Paulínia. É o mercado spot e abre o dia em queda, já dali pouco tempo está subindo, daqui a pouco o produto sumiu, também já abre em alta e dali a pouco já baixa e está sobrando produto. Ele é muito similar a uma bolsa de valores, né? Paulínia, seja no biocombustível, no etanol ou no petróleo mesmo, é o maior polo da América Latina, talvez. Então, ali é um mercado nervoso. O produtor, o revendedor, né, bandeira branca, que vai lá adquirir, ele tem que realmente estar olhando diariamente qual é a tendência pelo Exalc diário. Já o caso do bandeirado, a bandeira que fecha o preço para ele, fornece, normalmente tem sido praxe que a bandeira reajuste uma vez por semana. A bandeira não segue o etanol diário de Paulínia. Ela segue aquele fechamento que sai na sexta-feira, às 19 horas, que é o índice semanal Estado de São Paulo para o etanol hidratado combustível. A diferença básica dos dois, Guilherme, tá que o índice Exalc diário Paulínia é o que ele está dizendo no próprio título, é diário representando só a negociação feita nas bases em Paulínia. Vamos dizer, só a nota fiscal gerada em Paulínia. Então ele é volátil e ele não reflete o maior estado produtor do Brasil, que é o próprio São Paulo, né? Ele reflete praticamente a banca, o mercado de Paulínia. E o índice semanal, né, referente a São Paulo, esse não. Esse Paulínia entra no mix dele, mas ele pega as usinas, ele pega toda a venda feita no estado de São Paulo como um todo. Como as grandes distribuidoras compram, né, das usinas em diferentes pontos do estado de São Paulo, ele é mais representativo, ele é mais lógico para as grandes bandeiras que negociam contratos de grandes volumes. Então, né, basicamente, a primeira coisa é entender que Paulínia pode, em determinado momento, estar baixando e a bandeira não vai acompanhar, porque ela vai fechar com o semanal. E muitas vezes também Paulínia dispara e a bandeira não altera o preço, porque ela vai esperar o fechamento semanal, alterando na semana seguinte. Porém, já houve momento em que Paulínia disparou demais durante a semana e eu já vi a bandeira, a grande distribuidora, reajustar também, antecipar o reajuste semanal. Basicamente, eu não sei se eu fui bem claro aí, Guilherme, se tiver mais alguma coisa para me complementar, mas eu acho que basicamente é isso aí. Quem vai complementar é o presidente. Rafa, você está sempre ligado aí na Exalc também, né? Eu acho muito bom quando a gente tem um indicador, quando a gente tem igual a CPEA faz, né? Que ela faz entende todos os números e publica algo que faz com que a regra de mercado seja seguida, a regra de oferta, a regra de demanda, que é o que a gente não está vendo com a Petrobras atualmente. Naquela época,
uma boa época lá atrás, que a gente entendeu que existia uma previsibilidade também na gasolina, era praxe do revendedor, do dono de posto, acordar e olhar a famosa, que a gente inclusive distribui aqui no Minas Petro, né, a paridade. Ele olhava a paridade internacional e mantinha os seus estoques conforme o que a paridade estava sendo falada. O que o Anselmo trouxe aqui é muito legal, porque a gente não conhece nenhum dono de posto, e se existe um dono de posto que não faz isso, eu recomendo que faça, que não entre diariamente para entender como está o etanol em Paulínia. Etanol anidro, etanol hidratado, e para entender o quê? Cara, como eu devo deixar os meus estoques atualmente? Está com viés de alta? Está com viés de queda? E de repente a gente até acaba sendo pego de surpresa, como foi na semana passada, o próprio Mário falou aqui, entrada de safra é sempre uma tendência de queda. A gente sempre percebe que, vai entrar uma safra, vai aumentar a oferta, a tendência é que o preço caia. E é o que a gente estava vendo no spot, no diário de Paulínia, o etanol já, depois de algumas semanas de alta, né, 5 ou 6 semanas de alta, ele já começou a sinalizar queda. Só que aí veio o fechamento semanal e, para nossa surpresa, o fechamento semanal acabou com mais uma alta, que não aconteceu agora nessa última semana, que aconteceu exatamente isso. O diário de Paulínia chegou no final da semana, a gente viu uma queda muito robusta no semanal. Então eu acho que, cara, é muito bom quando o dono de posto pode ter esse número, pode confiar. É o que a gente tem visto no etanol, uma dinâmica de mercado, uma dinâmica de oferta e demanda. E aí até o Mário pode complementar também, se essa visão nossa está certa, como é que né, essa dinâmica de... A gente já encontrou com alguns usineiros, até em eventos da própria Ceamig, ele fala, agora não está interessante, vou virar uma chave para açúcar, vou virar uma chave para anidro. Como é que funciona, né? Como é que é essa dinâmica? Não sei, eu até tenho bastante curiosidade, a gente já tentou fazer algumas visitas em usinas e não deu certo, acabou não dando certo. Mas como que é essa virada de produção? Como é que funciona essa dinâmica aí? Presidente, eu queria inclusive reforçar o convite para que a gente possa fazer o mais rápido possível, agora que a safra iniciou, essa visita nas unidades. Olha, o sistema cana-de-açúcar, eu vou frisar novamente, é importante hoje a gente separar, porque nós temos 2 sistemas de produção de etanol hoje no Brasil, que têm suas diferenças, e eu diria até que são complementares e bem interessantes. E que é uma novidade, né? Parece que começou tem pouco tempo. O etanol de milho, ele foi uma tecnologia recente, né? Imagina. Menos de 5 anos eles cresceram e já ocupam hoje 20% do que é produzido no Brasil. E esse ano com tendência de aumentar ainda mais. Sempre foi uma reclamação do revendedor, e a gente tem que e do mercado, que é a grande variação de preço do etanol ao longo do ano, né? Então, e a gente sabe, quem trabalha com estoques não pode ficar invertido aí com o mercado pela dificuldade justamente, né? São margens pequenas, a gente sabe como funciona. Então, o que nós estamos vendo hoje como tendência, tá? Eu não vou dizer que a safra passada foi dessa forma, a atual vai ser de outra, é a tendência. A tendência com o etanol de milho vindo, né, sendo produzido os 12 meses do ano, sem paralisação, ganhando importância, junto com o de cana, que vai continuar sendo produzido ali entre 6 e 7 meses, depois o restante é trabalhar com estoque, a gente vai ver períodos de menor variação no mercado. Esse é um ponto extremamente importante. Nós já identificamos e entendemos isso. Então, o que o setor produtor já começa a se mexer para poder trabalhar com esse fato, né? Que é justamente a gente tentar criar valor nesse produto nosso, né? Ou seja, vamos criar um conceito diferente do que a gente tinha até hoje, que é ter o etanol como uma alternativa à gasolina. E a gente sabe que a alternativa do etanol à gasolina, ele tem um certo problema, se a gente considerar só a questão econômica, porque com litro de etanol você vai andar menos no veículo, né? Então a gente sabe que muitos consumidores têm um pouco de receio justamente por essa diferença de consumo, né? O tanque lá, em termos líquidos, cabe o mesmo tanto, em termos de litragem, então você tem essa redução da autonomia, diria, do veículo. Se você traz outros conceitos, como meio ambiente, questão da descarbonização, você cria um outro fator. Quando a gente observa hoje essa questão do mercado,
E a gente observou o que aconteceu no ano passado, que foi uma reconstrução da demanda, né? A demanda tinha praticamente reduzido a um percentual mínimo durante os anos de 21, 22. Depois das alterações tributárias gerou uma certa confusão no mercado, os agentes, e nós conseguimos, a partir do segundo semestre, recompor essa demanda, e chegamos agora no início da safra de cana com uma demanda lá no alto. Traz outras preocupações para o setor, que é essa que o presidente comentou, que é a questão, por exemplo, da previsibilidade. Ninguém aqui, claro, o revendedor, eu entendo, quer ter um produto cada vez mais baixo para poder vender, porque ele sabe que isso vai aumentar a demanda. Mas a gente tem que entender, a gente tem que fazer um histórico aí. Se a gente voltar a períodos passados onde houve interferência, depois já ficou provado que alguém vai pagar o preço em algum momento, né? O consumidor, quem produz, quem está no meio do processo. Então, ou seja, a gente precisa ter essa melhor previsibilidade no mercado. E é isso que a gente está batendo hoje. São 15 semanas, pessoal, que a gente tem hoje o preço no mercado interno abaixo do internacional. Quando a gente faz volta um pouquinho atrás, por exemplo, no ano 2023, quando a própria Petrobras veio e anunciou que não seguiria o PPI, que é o preço de paridade de importação, na sua plenitude, a gente observou ali que ela adotou um certo critério que era até interessante, ou seja, eu não vou fazer aumentos diários, semanais, mas vou verificar para que lado está indo o mercado, e dessa forma eu vou fazer correções nesse preço. E dessa forma, em 23 nós tivemos aumentos, reduções de preço. Então estava todo mundo ali entendendo que existia alguma previsibilidade. Quando a gente entra agora em 2024, a gente de fato viu que algo se perdeu nesse processo. Praticamente um congelamento, né? A gente teve um congelamento, e até entrando no tema, cara, qualquer congelamento ele é prejudicial para o mercado. O mercado ele tem que se mover conforme as regras de mercado, assim como se movimenta o etanol. E o etanol ele acaba sendo ainda mais afetado por conta da paridade entre os combustíveis, entre o etanol e a gasolina. É o que o Mário falou. O motorista ele vai decidir ali se o etanol está valendo a pena para ele financeiramente. A tal regra dos 70%, inclusive, que a gente expõe em placas no posto. Uhum. Então, se você congela um combustível, existe um problema muito grande, porque a produção não é congelada. Então, assim, como é que você vai trabalhar um indicador atuando com o mercado e o outro atuando contra o mercado? Então, eu acho que é algo que realmente gerou uma dificuldade durante esse ano, mas até o que o Mário falou, né? A gente viu sim uma retomada muito legal do etanol em 2023, e eu particularmente tenho uma visão bem dividida e bem separada, porque eu tenho divisões de clientes no meu posto. Então eu tenho cliente que privilegia de fato a autonomia. Quando você vai num posto de Zona Sul, ele é um posto que abastece mais gasolina do que etanol. Quando você vai em um posto normalmente de uma região mais periférica, ou um posto que atende muito motorista de aplicativo, esses motoristas já abastecem 80% etanol e 20% gasolina. Então existe a diferença entre o consumidor. E eu acabei indo em Vitória, né? Cheguei de Vitória na semana passada. Vitória, a gente estava falando sobre números lá, 3% do volume de Vitória é etanol. Vários postos não têm etanol disponível na bomba. E eu visitando, né, tive que pegar muito taxista e muito Uber, e perguntando para os motoristas de táxi, perguntando para os Ubers, eles falam, cara, estou usando só etanol. E aí como que o posto fica nesse sentido? Então eu falei assim, cara, 3% basicamente deve ser só motorista de aplicativo de fato que está usando, que faz a conta, né? Então a gente tem que fazer o quê? Chegar essa conta mais fácil no consumidor, né? E um projeto, um trabalho que tem sido inclusive muito bem feito com mídia, com tudo pela CIAMIG e pelas entidades nacionais também. Rigotti, queria seus comentários sobre essa dança de preços do etanol. Acho que o Mário deu uma aula aqui. Queria seus comentários aí. Olha, eu queria aproveitar essa oportunidade rara aí, igual o Rafa disse, tem uma autoridade aí do etanol junto conosco, e tem algumas indagações, até porque, Mário, eu venho do agronegócio.
A gente, 20 anos atrás, quando entrou no ramo de posto, já era do agro. Aqui na minha região, no sul de Minas, fala-se em 20, 25 mil hectares de cereais, e disso aí o milho veio perdendo espaço ano a ano. Já houve época aí que o milho era quase a totalidade. E hoje eu acredito que no máximo 20% seja milho no verão e soja o restante. Aí na safrinha você tem o milho rei, né? Apesar que houve um pequeno aumento na área de sorgo. Uma das coisas que eu queria saber dele, Guilherme, se o Mário pudesse... Não há previsibilidade, não há investimentos, não se tem uma conversa séria sobre uma usina de etanol de milho para Minas Gerais? Boa, excelente pergunta. A gente trabalha, claro, sempre pela expansão, né, da produção aqui em Minas e vai observando nossos concorrentes, né? Hoje o etanol de milho ele tá concentrado na região centro-oeste. Região centro-oeste que de fato é onde a gente tem uma expansão do agronegócio no Brasil. Essa expansão ela se deu não só em aumento de área, mas ela se deu com um detalhe extremamente importante. O Brasil passou a produzir o que a gente chama de segunda safra, né? Antigamente falava safrinha, né? Mas hoje a segunda safra é tão grande que não faz mais sentido falar em safrinha. Então, onde se planta soja, passou-se a produzir também o milho, né? Você colheu a soja, já entra com o milho. E isso cresceu muito na região centro-oeste, tem crescido também aqui na região de Minas Gerais, no estado de Minas, Triângulo Mineiro, Noroeste, a gente tem observado isso, principalmente com o aumento, né, da irrigação. Isso tem possibilitado a utilização aí dessa segunda safra. Então a gente tem uma oferta de milho interessante. O milho, novamente, aqui não é fazer uma defesa ou uma divisão entre cana e milho, para nós é a mesma coisa. Os sistemas, eles são, como eu comentei, complementares. Na cana, você produz a própria energia, a partir do bagaço, da palha da cana. No milho, você tem que ter uma fonte energética externa. As usinas hoje de etanol de milho têm usado madeira para ter a fonte de energia. Então, além de ter o milho, precisa também ter essa fonte, né? O estado tem toda a condição de ter uma planta de etanol de milho aqui em Minas. O milho tem outra questão também. O milho anda, né? A cana eu tenho que produzir no entorno da unidade. O milho eu posso produzir fora do estado e trazer para cá. E você tem a questão dos subprodutos, né? O milho ele possibilita a produção que a gente chama do DDG, que é na verdade um farelo de milho. Ele pode ser mais úmido ou menos úmido, mais preparado ou menos preparado, mas o fato é que esse é um excelente item para a ração animal. Então você agrega também outros segmentos e produz também o óleo de milho. No caso da cana, você tem um açúcar, como eu comentei, a própria energia, nós vamos ter agora o gás, né, o biometano. Então, assim, são sistemas complementares dessa coisa excelente que nós temos no Brasil, que chama agroindústria, né, que é a forma da gente industrializar o produto do agro que a gente tão bem produz. Então, assim, pensando, não temos hoje perspectiva nem anúncios nessa área, mas tem gente estudando. E no segmento de cana aqui em Minas, eu vejo muita oportunidade da gente fazer o que a gente chama de usinas flex, que é agregar a produção de etanol de milho em sistemas de produção convencional de cana. Então, aproveitando a forma, como eu tenho já uma fonte de energia, que é o bagaço e a palha, eu posso utilizar essa fonte também para a produção de etanol de milho, seja durante a safra ou no que a gente chama de entre-safra da cana-de-açúcar. Então, assim, nós temos possibilidades infinitas, né, para a gente poder trabalhar. Mas por que talvez a gente ainda não teve aqui em Minas, né? E aí eu vou dizer um ponto extremamente importante que eu acho que desculpa aqui, a gente já vai, como é uma conversa dinâmica, o que nós vemos hoje no Brasil, né? Ou nós tínhamos antes de 2022. No sistema de gasolina, né, nós conseguimos chegar a uma convergência super interessante. Então você sai aqui, você está aqui em Minas Gerais, ou está no Amazonas, ou está no Rio Grande do Sul, o valor do tributo pago na gasolina é o mesmo hoje, exatamente igual, né? No etanol, nós não temos isso ainda.
O etanol, hoje nós estamos trabalhando no Brasil com quase 20 alíquotas de ICMS diferentes, né? E isso faz com que estados que incentivam o consumo de etanol, como Minas Gerais e São Paulo, tenham uma alíquota menor, e outros estados que não incentivam, como citei, o Rio Grande do Sul, o Pará, né, o Amazonas, o Ceará, tenham um consumo bem baixo. Ou o Espírito Santo, que é o exemplo aqui que o Rafa trouxe, praticamente afasta, né? Afasta o consumidor. Afasta o consumidor e o produtor. Porque se não tem ninguém para comprar, quem que vai se sujeitar a produzir, levar, transportar e fazer toda essa dinâmica? Então, e é uma briga nossa, cara, quanto doeu para os donos de postos ter essa variação de imposto entre os estados no diesel, na gasolina, e foi uma vitória muito grande imagino que da cadeia como um todo. A gente ter não só a monofasia, mas ter a monofasia com a igualdade das alíquotas. E imagino que é algo que a gente batalha juntos para conseguir fazer isso no etanol, de forma que ele fique sempre interessante, mais interessante, inclusive, e menor do que o tributo da gasolina. Eu imagino, inclusive, que o Anselmo tenha passado ao longo da sua vida como empresário do ramo de revenda, ficando ali próximo da divisa com o estado de São Paulo. Então hoje nós temos uma condição, até por exemplo, quase um comparativo aí com o estado de São Paulo, a nossa alíquota hoje ela é muito parecida, né, de CMS, muito parecida em Minas com de São Paulo. Até o primeiro semestre, até o início desse ano, nossa alíquota até era um pouquinho mais baixa que a de São Paulo. Agora, por uma questão até de legislação deles, eles não conseguiram acompanhar. Mas o ponto que nós temos, assim, nós temos a reforma tributária, você pode ser a favor ou contra, ter algumas observações, mas nós estamos num momento extremamente importante da reforma, que é a regulamentação. Nós tivemos aí o envio do texto da reforma, da regulamentação da reforma, e na emenda constitucional, né, na PEC, né, no projeto que foi aprovado ano passado, trouxe isso que o Rafa colocou como importante. Primeiro, nós vamos ter agora todos os combustíveis no Brasil vão ser tributação monofásica, né? Que é isso? A tributação em um elo somente da cadeia. Nós vamos ter alíquotas únicas, né, e uniformes, né, em todo o território nacional, e um valor por litro. Tá? Um valor por litro. Então essas são as três características importantes. E o etanol, ele vai ter essa migração, né, dentro da regulamentação. Não vai ser agora, mas em algum momento nós vamos ter, nós vamos ficar igual é hoje a gasolina. Isso nos traz uma oportunidade tremenda de levar o etanol, né? Essa oportunidade hoje, porque eu imagino, gente, olha, a economia que o consumidor hoje pode ter no Brasil, especial aqui em Minas Gerais ou São Paulo, em chegar num posto revendedor e poder escolher entre um e o outro produto, fazendo a conta econômica ou uma conta ambiental, da forma que ele quiser. O fato é que ele tem opção de escolha, né? Em outros lugares do mundo, aliás, na maior parte do mundo, ele não tem essa escolha, né? Então a gente tem que valorizar isso que nós temos, que é a possibilidade de escolha. Isso traz economia. Em momentos no final do ano passado, início desse ano, a gente estava com relação de preço etanol gasolina em torno de 63% aqui em todo o estado. Então, ou seja, era uma economia significativa. Quando inverteu, foi lá para 83, 80, não, desculpa, 80, era 73, 75%, a gente observou a migração, né, do etanol para a gasolina. Então, essa possibilidade é extremamente interessante para o consumidor brasileiro. Então, o fato nós temos hoje a possibilidade na regulamentação de ter uma alíquota uniforme no Brasil, o que vai chamar, né, o CBS, que vai substituir o que a gente chama hoje de PIS e COFINS, e o IBS, que vai substituir o ICMS. Tá? Então, essa questão de ter um imposto uniforme, único, é extremamente importante. E no setor produtor, o que está acontecendo? Voltando à história do etanol a partir de grãos, né? A cana, ela está bem estabelecida nos locais, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, lá os estados do Nordeste, Pernambuco e Alagoas principalmente. Mas como é que a gente faz para nacionalizar essa produção? Ou seja, oportunizar, por exemplo, o consumidor do Rio Grande do Sul, do Pará, de Rondônia, do Amazonas, né? A gente está vendo uma grande transformação da produção de etanol no Brasil
que vai em convergência daquilo que eu comentei, da gente ter preços com menores variação ao longo do ano, porque nós vamos ter uma produção consistente em todo o território nacional. E isso, de fato, o etanol de grãos, ele possibilita isso. Tá? Ele possibilita isso. Então nós já temos plantas anunciadas no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Piauí, no Pará, em Rondônia, o crescimento que ocorre no Centro-Oeste, e vamos ter em algum momento aqui em Minas. Tá? Vamos ter aqui em algum momento aqui em Minas. Então isso tem feito uma grande transformação no processo, né? Para que a gente tenha de fato uma oferta mais consistente, com menor variação, mas para isso tudo ocorrer, aquilo que o Rafael falou, previsibilidade, né? Então a gente não pode ter esses momentos de indefinição e aí ver a mão forte do governo, por exemplo, em interferência de preço. Então imagina a gente fazendo todos esses investimentos e um dia chegar o governo e falar, não, nós vamos aqui ficar com preço subsidiado de gasolina por algum tempo. Isso atrapalha, né, todo o processo. É o que a gente brinca que o governo ele faz. Você está jogando ali basquete, vai chegar na sexta, o governo fala, ó, agora não é basquete, agora é futebol, mão na bola é pênalti, e agora você vai bater o pênalti ali. Você fala, ó, cara, mudou o jogo, na hora que eu estava aqui para fazer a sexta, mudou o jogo, agora é pênalti. Então, assim, eu imagino que o setor produtivo, ele precisa de fato de ter essa visão de longo prazo, porque o investimento é muito alto. Eu imagino que não é... E a gente viu muitas usinas com problemas financeiros, né? Assim, a gente viu um histórico muito ruim justamente por conta dessa falta de consistência do governo. Então eu imagino que, primeiro, esse horizonte de reforma tributária vai ajudar muito o ambiente. Eu imagino que vai possibilitar, inclusive, o etanol ser o combustível do futuro do Brasil. O que o Mário falou é muito importante, ter disponível nos postos. Eu quero chegar lá em Vitória, igual foi agora, e tem todos os postos. Ter a disponibilidade para que o consumidor possa escolher e aí que ele faça uma boa escolha e que, inclusive, as alíquotas sejam ajudadas, né? A gente tem isso, a gente tem um combustível que é brasileiro, um combustível que pode ser protagonista na transição energética, um combustível limpo, um combustível que também tem ganhado, inclusive, produtividade. A gente tem visto Raizen anunciando anúncios em cima de anúncios sobre etanol de segunda geração, sobre N outras coisas, uma produtividade um pouco maior. Cara, tudo movimentando o quê? Tudo movimentando a indústria nacional, tudo movimentando o agro, que é algo que o governo também sempre defendeu. Agora falta, de fato, essa previsibilidade. Eu imagino que com essas conquistas a gente vai ter um avanço legal nesse mercado. Mário, queria que você continuasse falando desse protagonismo do etanol. Você recebeu o Alexandre Silveira lá no seu evento, o projeto de lei já está mais ou menos encaminhado, passar a gasolina de 27% para 35% no anidro. Rafa fala muito isso, essa pauta do biocombustível está debaixo do braço de ninguém menos que o vice-presidente. Então, assim, não tem ré, né? A questão sustentável do mundo está muito clara para o governo federal, e o etanol como sendo, como eu disse, o queridinho da vez. Eu acho que desde 75 ele nunca esteve tanto em evidência. Eu acho que caiu no gosto do consumidor, claramente, depois da frota Flex. Queria que você comentasse dessa questão sustentável do planeta também, que o governo federal abraçou e temos que nos adequar aqui, né? É importante a gente frisar que a gente hoje tem uma convergência de diversos segmentos. Então, antes de falar do governo, vou dar uma notícia aqui para todos que estão nos escutando, escutando. Nós criamos, junto com a indústria automobilística, dentro dessa discussão do que vai ser a mobilidade sustentável do futuro, um grande movimento. Esse movimento nasceu da nossa preocupação, primeiro, com o que ia ser o futuro do Brasil quando a gente pensava a questão da mobilidade e principalmente o que estava acontecendo com relação à entrada de veículos elétricos a bateria, tá? E veículos importados a bateria, por isso que eu comentei da entrada, né? Então, a gente criou, junto com a indústria automobilística, chamamos os trabalhadores do setor, né, principalmente da região de São Paulo, ali, que tem um berço ali que preocupa, tem uma preocupação grande com esse futuro, toda a indústria de autopeças, do aftermarket, que fica o convite também para que os revendedores possam pensar em um dia
da gente conversar e de agregar mais força para esse movimento. Chama Movimento Mobilidade Baixo Carbono para o Brasil. Nós constituímos esse movimento durante um ano, lançamos agora no mês de março em Brasília, num evento também onde teve uma força política muito grande, e lançamos um estudo da LCA Consultoria, do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que é um estudo muito interessante, que trilha o caminho para diversas rotas tecnológicas e procura identificar os impactos econômicos. Quando a gente junta o segmento de biocombustível junto com a indústria automobilística, nós estamos falando de 5% do PIB. 5% do PIB. Então, ou seja, é muito significativo. E esse estudo do Luciano Coutinho, da LCA Consultoria, ele identifica que o Brasil pode caminhar para a produção de híbridos a etanol, né? O que a gente chama de veículos bioelétricos. Inclusive, o nosso movimento tem três esferas de atuação, né? A gente pensa numa transição energética justa, numa descarbonização viável. Veja a importância da coisa que a gente fala. Quando a gente fala transição energética justa, ou seja, todo mundo tem que vir junto. Descarbonização viável é aquilo que é viável para nós. Pode ser que nos Estados Unidos, na Europa, na China, eles tenham outras viabilidades, mas aqui a gente tem que entender o que é viável para nós. E o que a gente chama de neoindustrialização bioelétrica, que é esse conceito que a gente traz. Quando a gente leva isso para o governo, a gente vê esse ambiente. A indústria automobilística brasileira anunciou quase 120 bilhões de reais de investimento nos últimos meses. Tá? Um projeto de expansão ancorado, pensando no modelo brasileiro, diferenciado daquele modelo que está sendo adotado nos Estados Unidos, na China e na União Europeia, pelo menos das maiores montadoras. Veja, são as mesmas empresas. As mesmas empresas estão lá, pensam diferente aqui no Brasil. E por que pensam diferente? Porque aqui no Brasil tem biocombustível. Tá? Então, pensando nessa forma, o governo já estava estudando há algum tempo, inclusive no governo anterior também, o que a gente chama de combustível do futuro. Né? Então, vamos pensar junto essa transição, transição que eles chamam de ecológica, né? Pensar junto e como é que vai ser esse combustível do futuro, pensando que o Brasil tem biocombustível. Então, ali é um projeto de lei. Ele é bem robusto, porque envolve diversas cadeias, mas ali traz, por exemplo, a questão da mistura que você citou, tá? A possibilidade de aumentar até 35% a mistura de anidro na gasolina, mas já deixo claro aqui, o objetivo no primeiro momento é fazer os estudos para 30%, esse é o objetivo. O 35% você aumenta na lei, mas não é o objetivo hoje de você chegar a 35%. Não estou dizendo que a gente não teria condição de fazer isso não, mas o que nós estamos conversando é sobre o 30%. Ele traz também a questão do biodiesel, eu sei que é polêmico, mas o biodiesel ancorado em estudos técnicos para dar sustentação. Traz o mandato de biometano, e aqui é um ponto importante, nenhum biocombustível no Brasil e no mundo constituiu, né, o seu mercado, o seu potencial de oferta e de demanda sem um mandato. Foi assim com o anidro na gasolina, foi assim com o biodiesel e por aí vai. E foi os mandatos de biocombustível pelo mundo todo, nos Estados Unidos, na Índia, na Argentina, na Colômbia, na França, ou seja, a gente tem diversos exemplos dessa estrutura. E traz o que a gente chama de novidades, né? A primeira delas é que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a constituir na sua questão de emissões o que a gente chama de análise de ciclo de vida. E vai trazer o conceito que a gente chama do berço ao túmulo. O que é isso? Quando eu vou verificar a emissão de um veículo, eu não vou identificar se ele tem ou não tem escapamento. Né? Um veículo elétrico não tem escapamento. Então lá na Europa eles consideram que o veículo elétrico é limpo por ele não ter escapamento. E não querem saber de onde vem a energia. A gente sabe que lá é focado em carvão, em óleo combustível, ou seja, muito poluente, né? Então, quando a gente traz esse conceito do berço ao túmulo, a gente quer saber o que está acontecendo na emissão ali, no escapamento, ou não tendo escapamento, não tem essa emissão no escapamento, mas como que o veículo foi produzido, como a energia que está dentro desse veículo foi produzido e como os materiais que compõem esse veículo e a produção da energia, de onde que eles vieram e qual que é o seu nível de emissão. Então vai ser o primeiro país do mundo a identificar. Isso está
gente, na vanguarda do que a gente chama aí da mercado de carbono, no entendimento do que é as emissões, nos inventários de emissões. Então a gente está trazendo esse conceito, está lá no projeto de lei. E também está no projeto de lei do novo sistema automotivo brasileiro, novo mercado automotivo brasileiro, que chama MOVER, que também está em discussão no Congresso. E para terminar, a gente traz o SAF, que é o combustível de aviação sustentável. Hoje o sistema de aviação precisa descarbonizar. Eles não vão incluir, não vão colocar um motor elétrico num avião, tá? Não tem ainda essa pretensão. Então precisam ter uma solução que a gente chama de drop-in, ou seja, aquilo você tem que produzir de uma outra forma e misturar naquilo que já é hoje utilizado. Então você tem hoje o querosene de aviação, você vai ter o bioquerosene de aviação. Tá? Então o SAF, veja uma oportunidade também para Minas atrair investimento em SAF. E no SAF você pode ter como insumo do SAF duas rotas muito interessantes para o Brasil. A rota dos óleos vegetais e a rota do etanol. Então, óleo vegetal e etanol sendo utilizado para a produção de SAF. Também traz o conceito de diesel verde, e por fim, toda a regulamentação que a gente chama de captura e estocagem de carbono. Hoje, se eu quiser descarbonizar, posso mudar minha estrutura, reduz um pouquinho ali, mas vai chegar no momento que você não consegue mais, né? Então você tem que ir lá na atmosfera pegar o carbono e poder estocar. A indústria, por exemplo, de etanol, nós temos as dornas, onde é realizada a fermentação do caldo. Dali que sai o produto para depois ser destilado e ser produzido o etanol. O resultado daquilo ali é CO2. Então eu consigo, por exemplo, se tiver regulamentado, eu consigo ali fechar aquela estrutura, recolher o CO2 e injetar na terra. Né? Fazendo o caminho inverso, né, que o combustível fóssil faz, né, que é tirar debaixo da terra e colocar no sistema de produção. Então, ou seja, eu tenho condição de entregar esse combustível do futuro, vai ter condição de fato de mudar a perspectiva. E aí, gente, no Brasil, quando você tem esses incentivos, a gente tem uma movimentação no mercado interessante. Basta ter colocado o biometano com mandato no projeto de lei, esse projeto de lei ter passado na Câmara Federal com 420 votos a favor. Eu falo até o PSOL e o Novo se juntaram, né? PL também, todo mundo votou a favor. Todo mundo votou. Então, assim, foi um consenso. Bastou ter isso para as conversas de investimento aparecerem. Então é a coisa acontecendo, né? Ô Rafa, nós tivemos um podcast aqui recentemente, fica a dica para o revendedor também, de biodiesel no diesel, falamos bastante sobre etanol também, trouxemos um engenheiro mecânico para falar dos impactos no motor, nas bombas. Daniel Kilson esteve aqui com a gente e comentou muito sobre isso, né? É uma realidade que não volta mais, né? Etanol, biodiesel no diesel, vai para 15 ano que vem, tem aí esse projeto de lei do anidro. O vendedor tem que conviver e saber fazer as manutenções, né? Como é que você está vendo essa mudança? Eu acho a fala do Mário muito importante nesse momento para realmente tirar essa resistência do dono de posto ou de quem quer que seja na cadeia, de que o produto vai entrar de qualquer forma. Esse produto ele não vai entrar, e se ele entrar de qualquer forma, vai contar com diversas entidades para travar esse aumento. Para falar, cara, não dá mais. Por quê? Porque não tem viabilidade técnica. Então foi o que a gente fez para os donos de postos. A gente foi até a ANP, justamente porque a gente estava vendo o quê? Que o biodiesel não tinha viabilidade técnica naquele momento. E a ANP concordou com a gente. Falou, cara, realmente nesse momento tá difícil. Não tem produto. A gente está vendo que ficou fraca a fiscalização com relação à qualidade. Mas assim que a gente conseguir estipular limites técnicos, vai voltar. E é isso que está acontecendo. Sim. E o que a gente está vendo voltando os percentuais e sem problemas. Sem problemas. Sem problemas. A gente não está vendo problemas na bomba, a gente não está vendo problemas nos veículos. E se isso acontecer, pode ter certeza que existe uma cadeia enorme para cuidar. E às vezes o dono de posto fica com fantasmas. Ele fica ali se escondendo atrás de alguns fantasmas ou alguns preconceitos. E, cara, que pode ser ruim para o mercado. Assim, a nossa cabeça de mercado é fomentar o biocombustível. É fomentar com que aumente mesmo. E que, cara,
tecnicamente seja viável. Quanto mais viável for, mais a gente vai ter esse combustível do futuro, mais a gente vai ter viabilidade de existência da frota, mais a gente vai ter a indústria nacional crescendo, a existência do posto de combustível ali na rotina do consumidor. Então, assim, todos esses movimentos que o Mário falou, acho que a gente sim, com certeza, uma entidade que deve apoiar e deve estar junto. E eu imagino que aquele dono de posto que tem esse preconceito aí, talvez esse fantasma, ele tem que guardar ele no cantinho ali, ele não pode assombrar ele, não. Ele vai guardar ele debaixo da cama, vai guardar em qualquer lugar, mas esquece, a gente vai estar atento à qualidade, a gente vai estar atento à viabilidade técnica, e se estiver dando problema, a gente vai na produção, a gente vai na ANP e ela vai regulamentar. Isso é algo que eu imagino um caminho sem volta. Perfeito. Rigotti, já caminhando para o final, meu amigo, você tem o fantasma do biocombustível com você aí ou você gosta do etanol? Obrigado pela presença, viu? Sempre às ordens. Bom, eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar na dificuldade do consumidor como um todo. O salário é um só, ele tem que custear todas as despesas dele. Então o etanol ele vem como um produto mais barato, mais acessível, e nesse momento econômico, grande parte dos brasileiros precisam de alguma coisa para ele poder economizar. Então é muito bem-vindo o biocombustível, o etanol, né? Eu fico contente de ouvir, porque se eu entendi correto, o Mário até dá uma luz para o dono de posto, no sentido de que a descarbonização, que é a grande razão do carro elétrico ter aparecido no Brasil, talvez então nós podemos já pensar que o carro do futuro vai ser um carro, vamos assim dizer, biofóssil eletrificado, né? Então parece que já afasta também uma dúvida se vai ser somente um carro elétrico, né? Então isso só disso já foi de grande valia esse podcast. E assim, Mário, como juntando aqui o conhecimento meu da área de revenda com o agro, né? Essa questão de safrinha, safrona, isso despontou uns anos atrás para Minas Gerais e virou, mas hoje já grandes consultores, produtores mais tecnificados, já começaram a ter um certo questionamento da segunda safra, né? Uma exaustão do solo, uma janela climática complicada. Então já surge hoje em rodas de conversa se nós não vamos ter que voltar pelo menos parte da área para uma única safra. E isso seria muito convergente com o etanol de milho, né? Aí para uma única safra, o milho talvez fosse um grande atrativo. E também, né, as usinas de cana, que a gente sempre soube aí, o produtor houve sempre uma previsibilidade da venda da sua tonelada ali, havia alguma coisa, era um mercado mais, vamos dizer, regulado. Então, a partir da hora que houver uma planta de etanol e ela fizer contratos, né, de etanol de milho, e ela trouxer para a realidade do agronegócio contratos futuros, né, travas de preço para o milho na primeira safra, eu acredito que isso vai ajudar o milho a expandir, né, a área em Minas Gerais. A oferta vai ser mais regular, que você falou, porque mesmo em Minas Gerais, eu imagino que você tem o etanol acabando em novembro, só voltando em abril, e nós no milho conseguiríamos chegar aí 60 dias antes do início da safra de etanol. Então, assim, acho que super interessante. O dono de posto, né, ele tem que estar preocupado com a mobilidade. A função social nossa é abastecer, né, o movimento do cidadão. Então, se o que for mais conveniente para o cidadão vai ser o etanol, ótimo. Se o mais conveniente for essa mescla entre o fóssil e o bio, nós estamos ali, as plantas nossas são para abastecer eles, né? E ele tem que parar ele tem que parar de trazer para si os problemas de fora, né? Ele costuma ficar trazendo, o caminhão tal, não sei o que. Cara, eu estou vendendo um combustível regular, recebeu de forma regular, ele veio numa cadeia de forma regular, ele tecnicamente é viável e tem um problema no caminhão. Assim, a gente vai batalhar, mas é uma batalha em conjunto da indústria toda, não é só, a gente fica talvez trazendo muitas dores de fora, né? Porque a gente de fato é onde o caminhoneiro vai reclamar, é onde
o dono da empresa vai reclamar, o dono da indústria que tem ali, às vezes pega o diesel e coloca em máquinas, ele vai no posto reclamar. Mas ele não entende, o que a gente tem que colocar isso muito claramente, é que ele tem que reclamar com a indústria como um todo e não como o posto. O posto é só o porta-voz, ou ele é só a pessoa que abasteceu. Mas o combustível não foi produzido ali, ele veio de algum lugar, ele veio tecnicamente viável. Então é isso que a gente tem que ficar muito atento e orientar o revendedor nesse sentido. Deixa eu trazer um outro ponto extremamente importante aqui. A gente chama hoje, a questão ambiental, ela está virando quase uma imposição para a sociedade. E ela está vindo muito forte sobre o aspecto do próprio consumidor, mas ela também vem muito forte pelo mercado financeiro que tem influenciado, né, as estratégias de descarbonização das grandes empresas, já chegando até inclusive empresas de porte médio e também do setor público. Tá? Então o que nós estamos observando? Há uma tendência de crescimento muito forte daquele consumidor cativo. Tá? Isso é importante o revendedor entender. Pega, por exemplo, o governo de Minas, né, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou no final do ano passado uma legislação onde privilegia na utilização do setor público em Minas Gerais o etanol. Tá? Estando viável no sentido de ter o produto, você vai ter esse privilégio assim, de utilizar o etanol com política de descarbonização. Tá? Esse é o mais importante. Você tem agora que operacionalizar. Então, a gente vai começar a ver compras públicas direcionadas ao etanol, políticas, por exemplo, do que o seu colaborador vai ou não fazer no momento do abastecimento, também influenciada por essa questão de descarbonização, que também vem um conceito próprio do veículo elétrico. A gente está observando também em alguns casos a entrada também forte desses veículos elétricos em alguns nichos, né? Então, e por fim, as próprias empresas também fazendo esse anúncio. Então, eu preciso descarbonizar, então minha frota agora só vai usar etanol. Várias empresas hoje, existe um cartão, né, um cartão que faz essa contabilidade, faz a gestão de frota e automaticamente ele contabiliza os carbono e a descarbonização. E várias empresas hoje já usando só etanol. Várias empresas privadas, não é setor público, é justamente por entender viabilidade, de disponibilidade e entender que a conta ali de descarbonização já está feita no próprio produto. E isso eu sei que você precisa terminar, mas só essa informação é interessante. A gente tem hoje, primeiro, tecnologia para medir isso. Então, eu consigo hoje já está desenvolvido por algumas empresas. Você coloca lá um chip no carro e vai identificar o que ele está colocando, está abastecendo o seu veículo. Então, imagina, por exemplo, grandes empresas que fazem, por exemplo, entregas. Essas duas grandes empresas que nós temos aí, ela precisa descarbonizar. A matriz está mandando a operação brasileira fazer isso. Mas ela tem uma série de colaboradores externos, né, de terceiros que fazem isso. Ela precisa identificar o que esse cara está fazendo, né? Então ele tem hoje já tecnologia para fazer. E esse movimento é tão grande, tem montadora já dizendo que poderá voltar com um veículo exclusivamente etanol. Tá? Quem diria? Exclusivamente etanol. Então já tem montadora dizendo isso, no sentido de que ela precisa descarbonizar. E se ela vende um flex, o consumidor pode optar no momento do abastecimento e ela não consegue identificar. Então ela precisa descarbonizar esse uso do produto, né? Aqui eu não estou fazendo defesa da utilização ou não do veículo puro etanol, né? O Flex foi uma conquista do Brasil, dessa opção. Mas só para dar realmente um panorama de que essa questão da descarbonização ela vem com muita força, quase uma imposição a toda a sociedade. Isso aí. Rafa, para a gente encerrar, a Minas Petro tem se posicionado institucionalmente muito claro junto a essas inovações, seja de combustível, a gente não tem medo de carro elétrico, a gente fala muito sobre isso. Queria suas considerações finais, lembrando, acho que as duas entidades a gente trata aqui de mobilidade, né? A gente não está falando aqui de combustível fóssil, não, o Rigotti falou bem, a gente abastece o cliente com energia, né? Exatamente, da forma que precisar, né? O importante é ele estar com o combustível adequado para o momento adequado, disponível e tecnicamente viável. O Minas Petro ele tem sim sido um pouco na contramão do mercado, né? A gente foi até criticado por algumas pessoas por fazer alguns eventos sobre carro elétrico.
Então, cara, mas você está trazendo o concorrente para cá. Cara, não estou trazendo o concorrente. A gente tem que entender, a gente tem que saber e a gente tem que fazer parte da discussão. Eu gosto de falar muito sobre o táxi Uber, né? Existem duas alternativas. Às vezes você pode brigar ou você pode entender o mercado e se adaptar. Eu imagino que a gente não vai brigar, a gente vai entender o mercado, igual o Mário falou, a gente vai compor uma frente muito robusta para que o combustível do futuro, o combustível brasileiro, seja viável e que a gente continue com os postos e que a gente seja mais uma força nesse sentido, que entenda justamente porque o carro elétrico pode ser muito bonito, ele pode ser, existe um hype, né? Existe uma moda que é o carro elétrico, mas é o que o Mário falou, só porque ele não tem o escapamento. Mas vamos pegar desde o início até o fim, vamos pegar o descarte da bateria, nem só a produção, mas vamos pegar o descarte, como é que é esse descarte? Como é que é esse lixo que vai ser gerado? Então, assim, como que vai ser esse futuro? E outra, como que vai ser esse mercado numa hora que os shoppings não tiverem só três carregadores, tiverem ter que colocar 100, 200 carregadores? Será que vai ficar de graça? Será que o shopping vai assumir esse custo e falar, cara, agora eu vou ter energia aqui, vou colocar de graça para 200 veículos ultra rápido, fazer esse investimento? E aí como que vai ficar o mercado? Então a gente gosta de falar muito e trazer a informação porque existe essa moda e existe de fato o que é mercado, o que deve ser falado. Mário, obrigado pela presença, considerações finais, acho que foi muito elucidativa aqui, viu? Muito obrigado, acho que é importante se a MIG e Minas Petro andarem lado a lado, afinal temos os mesmos objetivos, né? Olha, primeiro eu considero, né, o Minas Petro uma das entidades representativas aqui de Minas Gerais, independente do segmento que vocês atuam, uma das mais influentes e com um trabalho com seu público, né, que são os revendedores, espetacular. Então parabéns aí pelo trabalho. Dizer que há anos, né, não só na gestão do Rafael, mas em outras gestões, a gente está sempre junto, participando, né, pronto para o diálogo, e a gente está muito feliz com essa parceria que a gente sempre teve. Conte com a CEAMIG para que a gente possa motivar ainda mais a informação, a transparência com esse nosso segmento. No final, a gente tem esse mesmo objetivo, né, que é vender combustível com qualidade excelente para o consumidor e de um preço que ele consiga pagar, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Então, de fato, a gente está aí. Parabéns novamente pelo trabalho e como eu coloquei aqui durante todo esse nosso bate-papo, a gente está aqui para produzir, né? Nós não estamos na ponta, né? Mas tem uma mudança significativa no processo do mercado. E a gente já entendeu isso e a gente precisa estar mais próximos dos distribuidores, dos revendedores, para que lá na ponta o consumidor tenha todas as informações necessárias para que ele tome a melhor decisão. Seja no momento de abastecer, seja no momento de comprar um veículo, né? Então é isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de transparência. Isso aí, passando a régua em mais um Minas Petro Cast, este de número 45, nós temos a experiência, temos capacidade produtiva, o etanol é sim a bola da vez, beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!